corra bem, a gente não quer receber reclamação da escola, a gente quer que eles cresçam aprendendo tudo do bom e do melhor. E a vida traz algumas surpresas para nós. Então, o que é interessante a gente fazer? Você demorou um pouco, como muitas pessoas, muitos de nós, para encarar, né? E tem situações que não tem saída. Você tem que encarar e tem que ver o que eu tenho que fazer. Tá bom, ela tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que eu tenho que fazer com isso? Mãe, tem tratamento. Agora não vai ser medicamentoso, mas tem outras terapias que ela pode fazer. Sim. Em outros casos, mãe, vai precisar tomar um remedinho. E aí os pais normalmente ficam apavorados quando falam, meu Deus, vai tomar remédio para a cabeça? Sim, tanto que a princípio... Tanto que a princípio eu tomei cuidado em procurar uma profissional, porque depois do teste dela com a psicóloga, eu verifiquei que ela tinha o QI altíssimo, ela tem o QI mais elevado do que de adulto, né? E aí eu tomei esse cuidado de procurar uma pessoa que não fosse aquela pessoa que já fosse, pô, já vão tomar o remédio e tal. Não, porque eu consigo identificar que ela tem umas alterações no comportamento, eu consigo identificar que ela tem umas alterações na fala, né? Mas em muitas características ela é perfeita, assim, perfeita no sentido assim, por exemplo, ela aprende, ela é super inteligente, aqui ela às vezes entra aqui, ela fala assim, não, não é isso não, viu, professora? Ela tá prestando atenção e fazendo outra coisa. Então ela tem isso. Só que eu tomei esse cuidado por causa da idade dela, né? Por eu ter visto a avaliação, por eu ter entendido que ela tem uma capacidade de execução na linha média, né? Quer dizer que não adiantaria se ela fosse inteligente e não tivesse uma execução, né? E como ela tem essa execução, o cérebro permite que ela execute as tarefas, que ela aprenda, que ela tem isso. Então, eu tive esse cuidado de procurar e deixar para medicar quando, de repente, ela entrar numa adolescência, que daí eu já sei que vai ter outra mudança, né? Tá. Ô, Elaine, o seguinte, eu não vou entrar no mérito aqui de medicação, porque não é minha área, né? Só para esclarecimento até para os outros colegas. Existem situações em que há necessidade do medicamento, e aí é só um médico que pode avaliar. E se for o caso de ter que tomar, pessoal, não é problema nenhum. Não, tá? As medicações estão aí até. para ajudar, só o médico pode avaliar quando, por quê? Quando um problema desse, ele começa a interferir na vida, vamos dizer assim, normal, no processo de desenvolvimento normal, aí o médico avalia a necessidade ou não de uma medicação. E os mecanismos de defesa, Elaine, eles precisam, a gente se identifica com vários aqui. O que foi falado lá atrás, que a gente também não pode se esquecer, o que torna esses mecanismos um aspecto doentio é quando a utilização dele é ineficaz ou quando não há adaptação às realidades internas ou externas. Ou seja, quando ele se torna doentio, é quando a pessoa não consegue viver a vida dela. Ela vive o mecanismo de defesa de maneira intensa o tempo todo. Aí ele se torna doentio. Vamos lá, Alessandra, que levantou a mão também. Pode falar, por favor? Boa noite, professora. Tudo bem? Ainda a respeito do mecanismo de defesa de identificação, só agregando o que o colega falou, eu achei bastante interessante a pergunta dele no que diz respeito à criança, se a criança usa esse tipo de mecanismo de defesa. E eu fiquei aqui pensando, eu tenho filha que acabou de sair da adolescência, a gente sabe que o adolescente é uma fase bastante complicada no que diz respeito a relacionamentos interpessoais, eles se prestam muito para os pais, né? Eles tendem a se espelhar muito nos relacionamentos com amigos, e é uma fase muito perigosa. Eu lembro que
professora de psicologia na faculdade de pedagogia, ela falava muito assim, que é uma coisa que eu nunca esqueci, faz muito tempo, mas eu guardei tanto isso na minha cabeça, que agora ele falando isso, o colega, e você explicando a respeito do mecanismo de identificação, eu ainda pensei da questão do adolescente. Adolescente tem que ter a liberdade vigiada. E nós, né, futuros advogados, a gente sabe que a gente vai se deparar muito, né, com situações de crime, com adolescentes, né? Então, a gente vê muito assim, eu, por exemplo, no meu município, mesmo sendo um município pequeno, a gente vê muitos casos. Aqui teve uma vez que aconteceu um crime de uma adolescente, acompanhou um grupo aqui, né, junto, houve um homicídio por parte de, acho que eram uns cinco, né? E entre eles, acho que tinha 3 adolescentes e um adulto. Então, era um grupo. E quando todo mundo ficou sabendo e ninguém sabia quem que tinha assassinado, né, essa pessoa, foi um assassinato horrível. E quando nós ficamos sabendo que era um grupo de adolescentes e que eram pessoas que não eram assim envolvidas com crime, vamos dizer assim, que pudesse que pudesse explicar, né? Não, a pessoa desde a infância tem esse costume e tal. Então, assim, o que nós percebemos com isso? Foram as companhias. Então, eu acredito que essa questão da identificação caracteriza bem isso aí, né? Eu não sei se está correto a minha colocação, mas eu acho que tanto como família, quanto advogado, eu acredito que educadores, né? Eu acredito que quando a gente espera não deparar com essa situação, misericórdia, mas se deparar, eu acredito que é uma forma da gente fazer essa analogia aí, né? Alessandra, certíssimo você comentar isso sobre adolescente. A gente sabe que o adolescente passa por situação difícil, como você falou, é um período de uma busca de identidade muito grande. A gente sabe que fisicamente o adolescente ele sofre muitas mudanças, que ele se sente feio, ou está magro demais, ou gordo demais, espinha no rosto. São todos aqueles conflitos internos que ele vive que deixam esse adolescente um pouco sem chão. E é muito comum, nessa fase, eles se juntarem em pequenas gangues, né? Vocês se lembram, ainda existe, né? Mas aquela cultura que há algum tempo era moda, daqueles meninos que se vestiam todos de preto, como é que chama esse? Lembra que se vestiam de preto, com coturno, casacão comprido, góticos, pinturas diferentes. Talvez eram um mecanismo de defesa para ele ser aceito ali. Ele acabava se envolvendo e se identificando com alguém que ele considerava um líder ali. Algum tempo atrás, aconteceram vários suicídios que foram idealizados por grupos de adolescentes que se identificavam por alguma maneira. Teve uma época que era uma brincadeira... Baleia azul, não é? Do quê? Baleia azul. Faziam juntos, em frente à câmera, de colocar sacola na cabeça e disputar quem era o mais forte, quem aguentava ficar mais tempo sem respirar. Muitos foram à morte. A gente sabe de situações assim. Então, nesse sentido, a gente pensa que a identificação ela pode ser danosa, ela pode trazer consequências muito ruins. E muitas pessoas, como você contou desse exemplo aí, Alessandra, acabam se juntando ao crime porque encontrou ali alguém que ele possa criar uma aliança, estabelecer uma aliança com essa pessoa. Então, ao mesmo tempo que a gente tem situações em que o mecanismo de defesa de identificação ele pode trazer um alívio para o ego de maneira sadia, ele pode também trazer consequências ruins. Vamos lá? Quer falar alguma coisa? Quem falou aí, por favor? Então, vamos lá. Só completando aqui, professora Alessandra, essa questão que a colega citou até do exemplo do Baleia Azul, surgiram vários outros grupos criminosos
E observe que o objetivo deles e o público-alvo sempre foram os adolescentes, porque eles são vulneráveis nessa área, nessa necessidade de se identificar com alguém ou com algo que pudesse suprir essa carência, essa necessidade que eles têm. Exatamente. Então, realmente, adquirindo atributos e características de um indivíduo que ele admira. Ele admirou tanto aquela pessoa que propôs coisas que ele é capaz de se entregar ali, né? Entregar a própria vida àquela causa ou àquela situação. Bora lá? Mais um mecanismo e a gente vai sair para o nosso intervalo, tá? Projeção consiste em atribuir ao outro um desejo próprio ou atribuir a alguém algo que justifique a sua própria ação, que podem representar a face visível de uma vingança impossível. A charge diz aí, né? A culpa é minha e eu coloco em quem eu puder. E o exemplo que traz para nós é assim: queixar-se do barulho das crianças porque você não teve filhos. Talvez, como mecanismo de defesa, um casal pode até dizer, a gente não queria mesmo ter filhos. Mas você se queixa do barulho dos outros, lá no fundinho há uma projeção. Eu queixo deles porque eles não são os meus. Talvez eu gostaria de ter os filhos fazendo barulho. A denúncia por falta de pudor de alguém porque obteve um relacionamento sexual insatisfatório. Uma pessoa que é tão pudica que ela denuncia alguém que fez um comentário. Hoje em dia tudo não pode, né, gente? Tudo acaba sendo caracterizado como situação de assédio. Então, é preciso tomar muito cuidado. Mas são pessoas que se ofendem com qualquer comentário, talvez porque não teve um relacionamento sexual satisfatório. Não estou aqui defendendo qualquer tipo de comentário que seja indevido, tá? Eu não estou dizendo aqui que se eu fizer um comentário com a Laís, sabe o recalque? A Laís é recalcada e ela está com vergonha porque ela tem um relacionamento sexual insatisfatório. Não é isso. Respeito precisa haver em qualquer coisa, e a gente sabe que não há, para haver um assédio sexual, não precisa passar a mão, não precisa espremer alguém na parede. Bastou um comentário, ele pode ser sim, tá? Mas tem pessoas que se ofendem com qualquer coisa, não é por mal. Talvez ela projete aquilo que ela escutou num relacionamento sexual insatisfatório que ela teve. Ela teve uma vida que não foi legal nesse campo sexual. E aí ela não consegue encarar nenhum tipo de comentário de maneira mais tranquila, sem que isso inconscientemente seja projetado na cabeça dela como uma coisa, uma falta de respeito. Conseguiram entender? Quero que vocês tomem cuidado para não dizer depois que a professora falou que quem recebe uma cantada, alguma coisa, é porque tem um relacionamento sexual insatisfatório. Por favor. Tá? Nós estamos falando aqui de mecanismo de defesa. Certo? Então, muitas vezes, a pessoa, ela não consegue, ela não tem um relacionamento sexual satisfatório, porque tem uma pessoa de um lado, seja o homem ou a mulher, que não é uma pessoa que se preocupa com o prazer do outro, que é uma pessoa egoísta nesse lado, e existem vários casos, né? Tanto do homem quanto da mulher. Talvez isso faça com que ela projete também que tudo que vier pode ser visto por ela como se fosse alguma coisa muito ruim, porque ela projetou que o relacionamento sexual dela insatisfatório, ela pode projetar também que todo relacionamento sexual vai ser insatisfatório também. E muitas pessoas acabam não conseguindo nem ter outros relacionamentos que sejam satisfatórios. De tanto que ela projeta num segundo parceiro, por exemplo, que ela projeta que também vai ser ruim. E isso pode ficar lá
no inconsciente, certo? Não quero que vocês pensem que eu estou falando alguma coisa que não seja legal aqui, tá? Bora lá? Ficou claro até aqui? Tem alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Alguma dúvida para tirar? Não? Que silêncio é esse? Pessoal, tá tudo certo? Tudo certo. Então, tá bom. Então, como são 8h34, a gente sai para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.
Pessoal, voltando então, vamos continuar aqui aos nossos mecanismos de defesa. Lembrando que são estratégias utilizadas por quem mesmo? Superego, id ou ego? Quem que tá aí que pode responder? Ego. Muito bem, não se esqueçam disso, tá? São estratégias utilizadas pelo ego. Existe um outro mecanismo de defesa chamado de sublimação. É o mecanismo de defesa considerado mais evoluído, pelo qual a energia psíquica, de tendência de impulsos inaceitáveis, primitivos, se transformam e se dirigem a metas socialmente aceitáveis. Então, a sublimação é considerado um mecanismo de defesa muito evoluído, em que a pessoa ela descarrega a energia psíquica ou os impulsos inaceitáveis primitivos que estão lá no id e transforma de maneira que ele seja socialmente aceito. Então, a gente vai a alguns exemplos. Por exemplo, um lutador de boxe. Ele pode, tá, gente? Como eu falo para vocês, em psicologia não existe nada pronto, não existe nenhuma fórmula pronta, tá? Então, ele pode, por exemplo, passar ou extravasar situações em que ele tenha passado na infância, adolescência, de situações em que ele precisava extravasar a energia ou a raiva dele de alguma forma, e aí ele encontrou a luta do boxe, o esporte, como uma forma de descarregar a energia psíquica ou as tendências de impulsos inaceitáveis. Existem alguns estudos que mostram que pessoas que acabam gostando desse tipo de luta são pessoas que passaram por algumas situações difíceis quando crianças, negativas, ou de agressão, ou de vivências consideradas inaceitáveis, de situações tristes, e aí ele encontra no esporte uma forma de descarregar aquela pulsão que poderia virar simplesmente um brigão, né? Uma pessoa que briga com todo mundo. Não, ele conseguiu transformar, ele sublimou. Por isso que diz que é um mecanismo de defesa evoluído. Outras pessoas, a gente falou lá na personalidade passada do melancólico, que são pessoas que acabam gostando muito das artes, né? E a sublimação, ela encontra, muitas vezes, uma forma de ser extravasada através da arte. Artistas, poetas, músicos, eles encontram na arte um canal evoluído para extravasar aquilo que estava lá no inconsciente, talvez mexendo, talvez trazendo alguma dor, alguma dificuldade. Quem nunca ouviu falar em situações de mães que, quando perdem um filho de maneira trágica, ou por doença, ou assassinato, a partir daí surge aquele desejo imenso delas criarem grupos de apoio a mães que passaram pela mesma situação, talvez como uma forma de extravasar a energia da raiva, da tristeza, da mágoa de alguém que assassinou seu filho, ou uma doença que matou seu filho. Ela encontrou uma forma evoluída. Tipo assim, olha, já que eu não posso fazer nada contra, então eu vou ajudar outras pessoas que passaram por situações assim. E a gente encontra um monte de situação, né? Crianças que foram estupradas, ou crianças que perderam a vida pelo câncer, que os pais eles se unem e começam a criar esses grupos para ajudar outras pessoas. É um mecanismo de defesa. E os artistas, eles usam muito a música para extravasar os seus sentimentos. E a gente vai trazer já para vocês uma música
É uma música americana, que tá em inglês, o cara canta em inglês, mas tem a tradução para vocês verem, e depois a gente vai conversar sobre ela. Outros estudos mostram que muitos médicos que fazem a opção por serem cirurgiões, eles também é uma forma de sublimar energia psíquica ou tendências de impulsos inaceitáveis. Podem ser pessoas que passaram por situações e eu não posso simplesmente sair rasgando os outros, né? De qualquer maneira, pela rua, que eu vou ser um criminoso. Mas encontrou uma forma sublime de extravasar as energias psíquicas através de uma profissão maravilhosa que é o médico cirurgião. Certo? Então, como eu disse para vocês, os mecanismos de defesa, eles podem ser formas negativas, mas eles podem ser formas muito positivas também do ego conseguir viver nesse mundo nosso aí, que cada um tem a sua história, cada um sabe o que se passa dentro de si. E aí eu quero passar para vocês essa música aqui, como eu falei, a música acho que chama Quando Setembro Chegar, é uma coisa assim. E aí, depois eu vou contar para vocês em que situação que essa música foi criada. Pode colocar. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. As my
but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Put your hands in the air. Summer has come and passed. The innocence can never last. Wake me up when September ends. Like my thought to pass. 30 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Wake me up when September ends. Wake me up when September ends. Bom, a letra da música fica clara, né? Que ele fez a música para conseguir, talvez, sublimar a dor da perda do pai. E interessante que em um momento ele fala 7 anos se passaram, depois 30. Então, quer dizer que a dor dele vai ser sempre, seja 7 anos, seja 30 anos passados da morte do pai. Mas ele conseguiu encontrar uma maneira sublime de vivenciar a dor. E a gente sabe de tantas outras músicas que também trazem esse enfoque para a gente, né? Não sei se vocês conhecem uma música do... esqueci, Djavan, eu acho que é do Djavan, que ele fala que da Flor Maria, nem Margarida nasceu, não sei se vocês conhecem a letra, fala mais ou menos isso. Ele conta a história, que ele perdeu a mulher, que se chamava Maria, a mulher e a filha, que é a Margarida, morreram quando ela nasceu. Então, a menininha morreu no parto, e a esposa também. Então, foi uma forma que ele trouxe, e outras músicas que a gente ouve, muitas vezes não temos a noção do que ela diz, e ela tem, normalmente, uma história. Então, os artistas, eles usam muito a sublimação como uma forma de extravasar, às vezes até fazendo personagens que são totalmente diferentes da personalidade dele. Outras pessoas não conseguem, outras pessoas que têm uma personalidade mais, talvez mais tranquila, mais dócil, não consigam agir com uma pessoa, um personagem que tem uma agressividade maior, ou usam muitas vezes do personagem para extravasar seus conteúdos inconscientes. Então, o ser humano é uma coisa assim, é um ser fantástico demais, né? E a gente vai aprendendo a lidar com as nossas dores, com as nossas frustrações e utilizando desses mecanismos. A racionalização é uma outra forma também de mecanismo do ego. Trata-se de desculpas falsas, mas plausíveis, que são aceitáveis, para poder justificar um comportamento inaceitável. Ou seja, justificar uma coisa inaceitável com um argumento aceitável, mesmo que seja falso, desculpa. Por exemplo, você bate, o pai que bate muito no filho e diz, eu estou batendo para você aprender, né? A gente sabe que pela lei hoje
Eu não sou contra a palmada, viu, gente? Falo aqui claro para vocês, não sou contra a palmada, eu acho que palmada não mata ninguém. Eu sou contra espancamento e bater de maneira agressiva, porque é uma covardia, né? O adulto, ele é muito maior do que a criança. E muitas vezes a gente projeta, né, no filho, racionaliza no filho uma palmada grande por causa de problema que nós temos. E a gente usa como mecanismo de defesa. Então, eu vou bater é para ele aprender. Mas nós estamos extravasando em mecanismo nosso, de coisa nossa. Né? Quando a gente joga a culpa sempre para as más companhias do filho, mesmo sabendo que o nosso filho está fazendo coisa errada, sim, é muito mais fácil a gente racionalizar, justifica aquilo que não é justificado, passando isso para outra pessoa. E quando a gente também é capaz de matar, dizendo que foi por amor. Né? Eu matei porque eu amava demais aquela pessoa. Então, se eu estou doente, ou se eu estou doente emocionalmente, eu vou matá-la. Também é uma forma de racionalizar. É uma desculpa meio que esfarrapada. A regressão é um retorno do indivíduo a níveis anteriores do desenvolvimento, sempre que depara com uma frustração. São comportamentos típicos de pessoas que não querem assumir as suas responsabilidades, a responsabilidade por seus atos. Então, isso é um mecanismo de defesa quando a pessoa não consegue crescer emocionalmente. E ela está sempre voltando a um estágio anterior quando se depara com uma frustração. São pessoas que não conseguem ouvir um não, sem ter um chilique, já está adulto, sem chorar, né? Perdeu alguma coisa, ela entra em desespero. É claro que a gente entra, mas muitas vezes de maneira que não condiz com a nossa idade. Então, a gente regride muitas vezes. E o que pode acontecer, e acontece com muita frequência nesse mecanismo? Muitos pais, eles acabam estimulando nos próprios filhos essa regressão para não perder os filhos. Então, os pais querem continuar controlando a vida dos filhos como uma maneira de não perder esse filho. Né? Talvez seja muito difícil a realidade dele simplesmente deixar de ser totalmente importante, que muitos pais pensam assim. Não que um filho, quando ele atinge a sua maturidade, que ele vai tomar conta da própria vida, seja casando ou não, e morando sozinho, que ele é irresponsável, muito pelo contrário. Mas muitos pais, eles têm assim, um prazer em trazer o filho sempre para um estágio anterior, para não perder aquele filho de vista. E esse vídeo é um vídeo que traz assim uma sensação bem interessante para nós. Só clicar aqui. Um momentinho que vocês vão assistir, a gente vai comentar sobre ele.
Už nechaj, ještě Laura, už nechaj, Tomas, už nechaj. Alguém já tinha assistido essa animação?
Pessoal, já tinha assistido? Alessandra, eu já assisti. Quem que já tinha assistido? Joyce. Alessandra. E hoje, depois de a gente falar de vários mecanismos, você conseguiu enxergar mecanismos nela? Joyce? Foi eu, Alessandra, que assisti, professora. Não sei se a Joyce assistiu também. Quem que está falando? Alessandra? Pode falar, Isso. Alessandra. Eu assisti, foi eu que assisti esse vídeo já. Nossa, o vídeo é tão exagerado, mas é inacreditável que é real, né? Impressionante. É real, existe muito isso. Agora, a gente vê a regressão, né? Que nesse caso aí foi provocada pela mãe. professora, dá licença, eu vou ter que desligar meu microfone. Que está atrapalhando, gente. Demais. Quem que está falando? É, Alessandra, eu vou ter que desligar, porque os cachorros estão latindo aqui, vou ter que fechar as janelas. Só um instantinho. Gente, alguém quer fazer no comentário enquanto a Alessandra fecha a janela? Quais mecanismos? Vamos ter que ser de maneira rápida, porque faltam poucos minutos. E ainda tem alguns mecanismos para falar. Dá para enxergar o mecanismo de negação aí nesse vídeo? Quem pode falar para nós? Fabiano, dá sua contribuição aí. Alberto, você que levantou a mão. Você conseguiu enxergar o mecanismo da negação? Tipo, o filho dela era tipo um pertence dela para a vida inteira, seria isso? Você falou muito baixo, eu não te ouvi. Tipo, a mãe dele não queria que ele fizesse nada além de estar ao lado dela. Exatamente. A mãe negou que que o cordão fosse cortado, né? Literalmente. Ela negou que o filho tivesse a própria vida dele. E aí ela quis mantê-lo sempre sob o cuidado dela, né? Ela pode ter projetado, talvez, num relacionamento infeliz que ela teve com o pai dessa criança, né? Talvez para que não acontecesse igual com o filho, e aí ela conseguiu segurar e regredir, fazer o filho como se fosse um bebê o tempo todo. Quem mais que quer fazer algum comentário? Alessandra, o que você ia dizer? Oi, professora. Então, o mecanismo que eu vi mais claro aí foi o de negação mesmo. Regressão, né? E o de negação, onde ela nega a possibilidade, né, do filho assumir a idade adulta, ele se prende a ela o tempo todo, ela não permite que ele cresça, não permite que ele se desprenda dela e tenha novos relacionamentos, ele é sempre o bebê dela, tanto que quando há o corte do cordão umbilical que ele se desprende da mãe, ele fica perdidinho, e ele ficou ali um vínculo com ela até o último dia. Então, a negação dela fez com que deixasse sequelas graves na vida dele, né? Ela se negou o tempo todo a aceitar que o filho crescesse e assumisse a idade adulta, tivesse autonomia e independência dele, com isso ela aprisionou a vida dele e fez com que ele se tornasse, tornasse dependente dela, e ele ficou totalmente passivo ali, e depois ficou claro que depois da morte ele não soube o que fazer com a vida dele. Sim, pode ser uma projeção da mãe, né? Que, como eu falei, projetou no filho o ideal que ela tinha de uma pessoa que ficasse sempre junto com ela,
que talvez fosse o pai do filho, ela projetou, então eu vou segurar para que ele não saia de mim, talvez como o pai fez. Então eu vou segurar o cordão umbilical dele. Pode ser a negação, fica bem claro também, o deslocamento, quando ela redireciona as emoções dela, que talvez pelo pai do filho para o filho, a situação do recalcamento ou supressão, quando o filho tentou sair, que ele quis acordar, o que a mãe fez? Ela desmaiou. Aquilo foi tão difícil para ela, a possibilidade daquele filho sair dela e ela perder o controle, que ela desmaiou como um mecanismo de defesa, né? Um recalcamento. A gente pode pensar na racionalização dele também, de, não posso deixar a minha mãe, porque senão ela fica doente. Ele tentou, né, alguns relacionamentos, mas a mãe podou, a mãe trouxe, e aí ele acabou também usando o mecanismo da racionalização, eu preciso ficar com a minha mãe. E aí, no final, né, é muito marcante esse vídeo. E se a gente for pensar de fazer uma análise bem profunda dele, dá para a gente enxergar muita coisa. E no final, o que aconteceu? Houve uma regressão da mãe também, que a mãe se tornou o bebê do filho. Né? Tem aquela cena que a mãe está deitada sobre ele, quando ele está tratando dela na boca, que já estava doente. E aí, quando houve a possibilidade, no final, de cortar totalmente aquele cordão umbilical, trouxe uma sensação horrível para ele, que ele perdeu o chão, porque o mecanismo de defesa foi usado por ele, talvez sempre de uma maneira muito intensa, e que acabou trazendo uma situação doentia para ele. Um outro mecanismo de defesa também que existe é o chamado fantasia. É uma forma de compensação. Troca do mundo em que vive por aquele com a qual sonha. Proporciona uma satisfação ilusória para os desejos que não se podem realizar. O inconsciente cria uma satisfação substituta que fica em lugar da realidade. É um mecanismo defensivo que alivia a tensão. E um exemplo é o traficante que imagina que vai parar de vender assim que conseguir bastante dinheiro para abrir um negócio lícito. Então, o traficante fantasia e justifica o crime dele. Eu vou traficar só mais um pouco para eu ganhar um dinheiro, aí eu vou abrir um negocinho para mim de maneira dentro da lei, dentro dos moldes aceitáveis pela sociedade. Uma outra forma também de fantasia é fantasiar a relação sexual com um parceiro que não é o real. Isso faz parte do mundo das fantasias, né? Pensamento da gente, ninguém tem domínio. Mas quando o parceiro ele não é uma pessoa que você ama, ou um ideal que você tem para você de um parceiro, seja o homem ou mulher, você fantasia em todo relacionamento sexual a imagem de alguém que não é real. Então, isso, quando ele se torna intenso, ele pode não ser saudável também. Altruísmo, um ato de boa vontade para com a outra pessoa, pode ser usado de maneira a desarmar uma situação potencialmente ansiosa. Substitui a agressão e competição pelo apoio. Por exemplo, sendo particularmente útil para uma pessoa que sentimos que não gosta de nós, ou neutralizando um argumento com palavras gentis e positividade. São muitas situações que nós encontramos. Quando a gente está numa situação, por exemplo, no trabalho, que a gente percebe que uma pessoa não gosta de nós, ao invés de bater de frente ou de simplesmente nos afastar daquela pessoa, a gente acaba fazendo algo para que a pessoa
goste, e a gente substitui aquela agressão ou competição, aquilo que seria ruim, substitui pelo apoio, em fazer, conquistar a confiança da pessoa. Então, isso a gente neutraliza uma situação ruim através de palavras, ou sendo positivo, ou sendo amigo. Então, o altruísmo também pode ser pensado num mecanismo de defesa saudável, desde que ele não traga alguma doença para você. E que você faça isso para mascarar, mas aquilo está remoendo dentro de você. Aí não é legal. Expiação é quando o indivíduo sente o peso na consciência e quer pagar pelo seu erro imediatamente, achando que será aliviado ao se redimir, ou seu erro será magicamente anulado. Por exemplo, um ladrão que rouba uma pessoa, logo devolve o que ele roubou, achando que não vai haver consequências. Então, na expiação, há, assim, vamos dizer, um arrependimento imediato de algo inaceitável que uma pessoa praticou, e aí ela volta atrás achando que não vai haver consequências. O caso é um ladrão. Pode ser uma discussão em que você foi atingido verbalmente, você dá um tapa na cara de uma pessoa e se arrepende imediatamente. Então, você se desculpa, você vai lá e Alice, pelo amor de Deus, me desculpa. Pode haver a desculpa do outro lado, mas existem as consequências, né? Nem que sejam aí guardadas dentro da cabeça de alguém. Formação reativa é um outro tipo de mecanismo de defesa, se apresenta pela aderência a um pensamento contrário que foi, de alguma forma, recalcado. Então, quando a pessoa ela tem um pensamento, ou impulsos ou desejos que foram, de alguma forma, muito recalcados, eles ficam guardadinhos lá no inconsciente, eles têm a peculiaridade de se tornar uma alteração na estrutura da personalidade, colocando o indivíduo em alerta, como se o perigo estivesse sempre presente e prestes a destruí-lo. Olha o exemplo que veio aí. Uma pessoa que está, parece que proferindo aí um discurso, né? E que ela é homofóbica. Então, ele está falando coisas contra as pessoas que são homossexuais. Mas é um tipo de mecanismo onde a pessoa ela tenta conter talvez um impulso recalcado, um instinto recalcado dela, do desejo de ter alguma reação feminina ou masculina, e ela age de maneira totalmente contrária. Existe um filme, que é um filme antigo, que se vocês tiverem oportunidade de assistir, assistam. Chama Beleza Americana. É a história, acho que, de um militar que ele tem uma concepção de vida assim, totalmente homofóbica. E aí, não vou contar tudo para vocês, porque quem quiser assistir vai perder a graça. Mas é uma história muito bacana. Procurem. É antigo, como eu falei, mas traz uma história que dá para a gente ver perfeitamente esse mecanismo de defesa da formação reativa. Os mecanismos de defesa, então, todos nós usamos os mecanismos de defesa. Mas não quer dizer que nós usamos todos os mecanismos de defesa possíveis. Mas cada um de nós utiliza uma seleção deles que se tornam modalidades regulares, de acordo com o nosso caráter. E muitas vezes a gente repete esses mecanismos de defesa sempre que ocorre uma situação semelhante à original. Olha um exemplo que eu vou dar para vocês. Eu tenho uma conhecida que ela sempre foi assim, essas mulheres que falam muito alto, muito ardida, muito briguenta, e ela tinha 2 filhos pequenos. E ela diz que perdia o controle todas as vezes que as crianças desobedeciam ou faziam alguma arte. E aí ela batia nas crianças.
E batia, 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 dava várias palmadas. Ela batia e desmaiava. Então, foi um mecanismo de defesa que ela encontrou, ela deslocava a raiva dela para os filhos, naquele momento, naquela situação que fizeram alguma arte, mas ela já tinha uma repressão que ela desmaiava diante daquela situação. E ela fez isso por muito tempo na vida dela. Até que, adulta, ela foi fazer terapia e ela conseguiu entender que ela repetiu essa situação do desmaio, quando batia nos filhos, porque a mãe dela também tinha alguma coisa semelhante. Então, talvez uma forma de encontrar a possibilidade de vivenciar aquilo, aquele descontrole que ela tinha, aquele descontrole emocional que batia muito nos filhos, e ela repetiu isso por muito tempo na vida. O ego adulto, ele continua a se defender contra os perigos, buscando as situações que possam servir como substituto aproximado ao perigo original para justificar as suas reações. Então, os mecanismos de defesa, eles são usados por nós, também adultos, e muitas vezes a vida toda. E como eu disse, eles podem ser usados sim, quando eles ajudam a gente a regular as situações que vêm do nosso id. E eles se tornam doentios quando a gente usa em excesso para evitar nos encontrar, né, com alguma situação desagradável. Os mecanismos de defesa, eles exigem certo investimento de energia e podem ser satisfatórios ou não em cessar a ansiedade, como eu disse para vocês. O mecanismo de defesa, ele pode ser bom ou ruim. Ele pode ajudar a controlar a nossa ansiedade. Quando são bem-sucedidos, eles conseguem diminuir a ansiedade diante daquilo que é perigoso para nós. Quando os mecanismos são ineficazes, eles não conseguem diminuir a ansiedade e acabam por constituir um ciclo de repetições. Neste ciclo de repetições, nesse último grupo, encontram-se, por exemplo, as neuroses e outras defesas patogênicas, tá? Então, inicialmente, quem falou sobre mecanismo de defesa foi Freud, tá? E ele traz exatamente isso. Eles podem ajudar a controlar a nossa ansiedade ou eles podem aumentar, trazendo um ciclo de repetições que nos levam a doenças. Advogados, juízes, promotores devem estar atentos às manifestações dos seus próprios mecanismos de defesa, principalmente quando o réu ou testemunha despertam atração sexual, representam ou simbolizam poder, credo, etnia, opção política, ou se trata de uma personalidade pública, constitui alvo preferencial da mídia ou ainda apresentam comportamentos nitidamente desagradáveis. Então, todas as pessoas que trabalham com a justiça precisam ficar muito atentos. Por quê? Como foi falado, todos nós utilizamos, de uma forma ou de outra, mecanismos de defesa. Quando há o julgamento de uma pessoa que seja muito famosa, que a mídia dê uma importância muito grande, que tem uma opção política muito forte, ou uma pessoa muito bonita que atrai, desperta a atração sexual, nós todos podemos usar mecanismos e nos envolver, e muitas vezes não estarmos isentos do nosso próprio julgamento, de nós como seres humanos, porque a gente também se misturou aos mecanismos de defesa. Conseguiram entender? Como eu falei, todos nós utilizamos. E quando vocês, futuros advogados, juízes, promotores, estiverem diante de pessoas, como eu falei, famosas, de poder, é preciso observar também. Se não está havendo ali uma mistura dos próprios
mecanismos de defesa que possam interferir naquela situação. Eu vou passar para vocês o pós-aula agora e a gente vai ter que deixar... Põe lá para mim no pós-aula. Não, pós-aula é uma atividade. Para dar tempo de passar para vocês. Quarta aula. Isso. O que eu quero que vocês façam como atividade. Não apareceu? Será que está aqui? Aqui. Que vocês façam em grupo, para facilitar, tá? Então, eu estou oferecendo para vocês 4 mecanismos de defesa. Não é para vocês fazerem os 4, tá? Cada grupo, vocês são em 4 grupos na divisão aí da escola? Alberto? Vocês são em 4 grupos? Sim, professora. São em 4 grupos. Sim. Então, eu quero que... Como é que vocês se chamam? Grupo A, B, C ou D? Ou grupo 1, 2, 3 ou 4? Tem que ver se está todo mundo com o grupo. Se não está faltando gente nos grupos. E como que é feito isso? Quem que faz essa conferência? O próprio aluno que está sem grupo procura? Pessoal? Então, tem que... Vocês têm feito trabalho em grupo com os outros professores, certo? Certo. Tá certo ou estou errado? Tá certo. Tá. E vocês se chamam de grupo A, B, C ou D ou grupo 1, 2, 3 ou 4? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Então, onde está A é 1, onde está B é 2, onde está C é 3, onde está 4, D é 4, tá? Eu quero que vocês se organizem em grupo e cada grupo vai criar uma história, inventar uma história, um exemplo. O grupo 1, que fale do mecanismo de defesa negação. O grupo 2, que fale da identificação. O grupo 3, da racionalização. E o grupo 4, do deslocamento. Então, são 4 mecanismos. Voltando a dizer, não é para todos os grupos falarem de todos os mecanismos, certo? Cada grupo vai falar de um mecanismo. Aí, todas as pessoas que são do grupo 1 vão me dar a mesma resposta. Vão falar todos do mecanismo negação. Todas as pessoas do grupo 2 vão me dar um exemplo da identificação. Todos os grupos 3, todos os elementos do grupo 3, da racionalização e todos do 4, do deslocamento. Tá? Se tiverem dúvidas, perguntem. Podem mandar no privado que eu respondo para todo mundo. Não quero que fique dúvida. Ok? Então, da aula passada, o filme Divan é para analisar id, ego, superego. Não é mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa vai ser para essa aula agora que eu estou falando, mas não é sobre o filme também. Quero que fique claro para vocês. Do filme já passou a aula passada. Id, ego e superego. Para essa aula agora, que vocês têm até segunda que vem para me entregar o resultado. São esses 4 mecanismos de defesa que cada grupo vai falar de um. Ficou entendido? E aí, o que aconteceu? Que nós não conseguimos falar hoje sobre a música do início, que é o bola de gude e bola de meia. Eu gostaria que vocês lessem, ouvissem a música, e a gente vai fazer a abertura da próxima aula com a análise da música sobre os mecanismos de defesa que a música pode apresentar. Esta música, bola de gude e bola de meia. Quero que vocês leiam,
agora com o conhecimento dos mecanismos de defesa e quais mecanismos a gente consegue enxergar no bola de gude e bola de meia. Nós vamos debater, ok? Boa aula para todos. Eu sei que já passou 2 minutos, mas eu gosto sempre de trazer um vídeo. Quem quiser assistir, assiste, ele tem 2 minutinhos. Quem não quiser, está dispensado e boa noite. Um abraço para vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Então, eu vou passar, como eu disse, para aqueles que quiserem, ok? Evoluindo. For me, every time I fade away, will you be there for me? Thinking of me every day, are you my destiny? Words I never dared to say, will you be there for me? Just think of you and me. We could never tell a lie. It's such a mystery. Just to hear you say you're mine, and while you're close to me, so close to me, just hold me. Se non sei con me mi sembra grigia la città. Camminando solo i piccoli vedo giocare. Volti e voci del passato che non ricordavo più. Mi chiedono, paio siamo forse qualche giorno poi il mondo capirà che dovuto capitare tu ci sei per me. Senti cosa mi voglio, but you're just there for me. And while you're close to me, so close to me, just hold me. Dimmi quanto tempo ancora resterai con me. Dimmi quante cose mi nascondi dentro te. Quanti sogni abbiamo che altri potremmo vivere. Io spero forse qualche giorno poi il mondo cambierà. Che dovuto capitare tu ci sei per me. Senti cosa mi voglio, but you're just there for me. For me, for Boa noite a todos e até a próxima semana. Boa noite.